Oi, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer mais uma aulinha para vocês sobre a água. Só que hoje o nosso projeto é os benefícios da água no nosso corpo. Então eu trouxe um texto, Trouxe alguns cartazes, que esses cartazes aqui vão ficar lá no nosso refeitório para que vocês depois possam estar acompanhando toda essa aula, certo? Então nós vamos lá. Aí outra coisa, essa aula também é para nossas crianças do CCI, tá bom? Então vamos começar? Você sabia que todas as partes do corpo humano têm água? E que a água representa 70% do peso total do corpo humano adulto e de quase 80% do corpo de vocês, crianças. Então, essa gravura aqui representa bem legal o tanto de água que nós temos no nosso corpo, certo? E os nossos órgãos? Você sabia também que precisam dela para funcionar bem e desempenhar as suas funções diárias? E você sabe qual é a porcentagem de água que necessitamos no nosso dia a dia? Agora escute com atenção, como o nosso organismo depende da água. Olha, o nosso coração e o nosso cérebro necessitam de 75% de água diariamente. Os rins, que é uma parte importantíssima do nosso corpo, 83%. Os nossos pulmões e o fígado, olha, 86% de água. E o nosso sangue, 81% de água diariamente. Então vocês percebam que a água, se a gente não toma água adequadamente, diariamente, os nossos órgãos não vão funcionar bem. E aí a gente começa a ficar com as doenças, certo? Você pode também agora a quantidade ideal de água para o nosso dia a dia, certo? Então, aqui nós temos também um outro gráfico que mostra a idade que nós precisamos e a porcentagem de água que nós temos no nosso corpo, no dia a dia a gente tem que consumir. E eu tenho um outro gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu achei esse gráfico aqui maravilhoso, que aqui fala sobre o peso de cada ser humano e a quantidade de água que a gente tem que tomar. O meu peso tá aqui, ó, 63 quilos. Então, eu tenho que tomar pelo menos 1,75 litro, quase 2 litros por dia, para que o meu organismo possa funcionar. Então, depois essa tabela vai ficar também lá no refeitório, para a gente poder estar vendo o tanto de água que a gente está tomando por dia, tá bom? Agora vamos às informações. O tanto de água que a gente precisa por dia é muito individual, o quanto cada pessoa precisa de líquido. Por isso, é difícil conseguir quantificar o quanto você precisa por dia. Essa tabela é uma tabela que foi estudada, foi feita de acordo com o peso, mas a gente tem que prestar atenção em vários fatores. Existe um consenso de que o adulto deveria ingerir, em média, 2 litros por dia, uma média de 8 a 10 copos. E no caso de crianças, uma média de 1,5 litro por dia. Isso também vai depender do seu dia a dia. Agora nós vamos falar para vocês o porquê que a gente tem que tomar água de acordo com o nosso dia. Por que devemos tomar essa quantidade de água diariamente? Sabe por quê? Porque perdemos água pela urina, pelo suor, pela respiração e fezes. Em geral, essa perda pode variar de 1,5 litro a 3 litros por dia.
Por isso é importante você tomar bastante água, sem exagero, tá? Pois a quantidade de água que vamos ingerir no nosso dia depende também de uma série de fatores, né? Que depende da rotina do nosso dia, como eu falei para vocês agora de pouco. Por exemplo, se você pratica esporte, certo? Se você pratica esporte, se você pratica corrida, as brincadeiras nos intervalos das aulas, as brincadeiras que vocês fazem aqui no NAS, certo? Então, o importante é tomar água antes, durante e depois da atividade física. Agora, se também depende, se você consome mais alimentos industrializados e com muito sal. Eu como aquelas batatinha frita, aqueles saquinhos de bolacha muito salgada, certo? Então você vai precisar de mais água de quem come mais legumes e verduras, certo? Então, existem umas frutas e uns legumes que têm bastante água em sua composição, como a melancia, o melão, a maçã, o pepino, o tomate. Esses são boas opções para complementar, mas nada substitui você tomar a água, a quantidade que o corpo necessita, tá? E que frequência que devemos tomar água? A forma que bebemos água também é importante. Não temos um sistema reservatório no nosso corpo. Sabe aquele igual que nós temos em casa, a tradicional caixa d'água? Nós não temos, certo? Por isso, se você beber tudo de uma vez só, eu preciso tomar 2 litros de água, um exemplo, né? Eu preciso tomar 2 litros. Então, eu levanto de manhã e eu tomo os 2 litros de água, e aí eu não vou tomar mais água durante o dia. O que vai acontecer? Eu vou sobrecarregar os meus rins. Então, nós devemos beber água ao longo do dia, de uma forma constante. O ideal seria você tomar um copo de água a cada 1 hora e nunca tomar água junto com as refeições, tá? Existe assim, dentro da medicina chinesa, os rins trabalham das 5 horas até as 7 horas, né? Que é o meridiano que algumas vezes a gente já falou em nossas aulas. E nesse período, a gente deve tomar água até no máximo às 7 horas da noite. Depois desse período, pela medicina tradicional chinesa, não devemos mais tomar água e nem nos alimentarmos. Por quê? Para que os nossos rins possam descansar e fazer o trabalho dele durante a noite, porque ele que movimenta tudo, né? Para que no dia seguinte a gente esteja bem. E tem outra coisa, tem assim também, eu já conheço várias pessoas que falam assim: eu tô tomando 4 litros de água por dia. Eu tomo 5 litros de água por dia. Então, quando você toma uma quantia exagerada, também pode ser perigoso. Você sabia que pode ter uma espécie de intoxicação por água? Então, o nosso corpo, ele é uma máquina que funciona, mas a gente tem que colocar tudo certinho nele, o tanto de alimento, o tanto de água, o tanto de exercício que você faz durante o dia, o tanto de repouso. Então, nós precisamos escutar o nosso corpo para que não ficamos doentes, né? Agora, esse daqui, né, é um outro cartaz que fala sobre o nosso organismo, que nós já falamos um pouquinho sobre ele, né? Então, é um cartaz que eu achei assim muito legal e bem fácil para a gente estar decorando, depois a gente
olhando para ele e ver o que acontece com a água no nosso organismo, certo? A Maria está filmando e depois ele vai ficar à disposição de vocês, viu, gente? Esse daqui é um outro, o que fala, né? Como beber 2 litros de água por dia. Então, o ideal seria 2 copos antes do café. O ideal seria você tomar 1 copo de água em jejum, porque aí ele limpa. Isso antes de você escovar os dentes, tá? Olha, 1 copo no meio do dia, 2 copos antes do almoço. Aqui não tá falando que a gente tem que tomar água junto com a comida, certo? Olha, 1 copo antes do lanche e 2 copos antes do jantar. Que esses 2 copos antes do jantar deveria ser sempre até as 19 horas, certo? Agora, nós vamos falar alguns sintomas que podem ser observados quando o nosso corpo fica sem água. Porque às vezes assim, a dona de casa está fazendo o trabalho, está limpando a casa e às vezes acaba esquecendo de tomar a água. A criança, a gente observa aqui no NAS que eles correm, brincam bastante e esquece de beber água. Então, quando a gente voltar, a gente vai trazer, vocês vão trazer, né, a garrafinha d'água para ficar sobre a mesa, porque a gente vai observar bastante esse ritmo de beber água, tá bom? Agora, vamos seguir se a gente não seguir essas regras, a regra básica de tomar água, o que não pode acontecer com o nosso corpo? Inicialmente, sentimos sede. A gente fica com a boca seca, com dor de cabeça, a gente pode ter tontura, a gente pode ter o cansaço, ter câimbras, concentração. Por quê? Lembra o tanto de água que o nosso cérebro lá precisa, 86%? A gente pode ter, nossos lábios ficam rachados, prisão de ventre. Por quê? As nossas fezes também ficam ressecadas. Então, quando você quer ver também se você bebeu pouca água, são através das fezes e principalmente na cor da urina, porque ela fica concentrada, fica com cheiro forte e a cor fica bem escura. Aqui nós também temos, olha, um outro cartaz, né, que fala a cor que você deveria ser na sua urina. Então, essa é a cor ideal da nossa urina. Aqui, essa parte aqui a gente não vai comentar, porque aqui entra uma parte de outras coisas de doença. Mas se você bebe muita água, lembra que eu falei? Ela fica transparente. Aqui não é bom. Aqui é bom. Se ela está nessa cor, é porque você não bebeu água. Então, nós temos que estar olhando a nossa urina para ver se ela fica nessa tonalidade, certo? É observar o nosso corpo. Isso é muito importante, tá bom? Então, olha, o que mais pode acontecer conosco? A gente fica com a pele ressecada, a gente fica com sonolência e a gente fica também, o inchaço, principalmente nos tornozelos, né? E como eu acabei de falar, que a melhor maneira mesmo de saber o tanto de água que bebemos, gente, é pela cor da urina, pelas fezes, tá? E eu também sei que é uma coisa muito chata da gente estar falando, que também às vezes não tem muito a ver, mas também a pessoa que transpira demais, ela está perdendo muita água, né? Então isso também a gente tem que ficar observando se a gente transpira, o cheiro do nosso suor, né? Porque isso também é falta de água, tá bom, gente? Agora, quais são os benefícios quando a gente toma água? Essa é a parte mais gostosa, olha.
deixa a pele radiante, suave, elimina as impurezas do corpo, ajuda a emagrecer. Esse é um ponto de interrogação que a gente não vai trabalhar muito nisso não, a gente vai trabalhar, essas são informações que eu tirei, né, de textos, então a gente vai estar trabalhando mais do benefício para o nosso corpo e os nossos órgãos. Do emagrecer a gente vai deixar um pouquinho de lado, tá bom? Porque senão vocês vão tomar muita água, porque vocês vão parar de comer os alimentos certos para falar que quer emagrecer. Deixa cabelos, olhos e unhas hidratados, melhora o funcionamento do cérebro, aumenta a nossa massa muscular, melhora o funcionamento do intestino, porque as nossas fezes, elas saem com mais facilidade, o intestino não fica com aqueles bloqueios. Agora você imagine o tamanho do nosso intestino e você não beber água e ficar com aquelas pelotas e você ficar com o intestino ressecado. Então a água, gente, ajuda isso, começa a prestar atenção e limpa o nosso organismo. Então aqui tem um outro, olha, que foi daqui que eu tirei. Então o que vai beneficiar o nosso corpo. Eu acho que essa parte a gente poderia estar mentalizando para saber o benefício mesmo que a água faz, né? E a gente vai pensar assim, olha, por que eu quero tomar água? O que eu quero melhorar no meu corpo, certo? Então, olha, melhorar o funcionamento do cérebro, melhorar o funcionamento dos nossos órgãos. Então, essa é a parte que a gente tem que trabalhar, tá? Esquecer essas duas partes aqui e buscar mais as outras partes para a gente ter um dia a dia melhor, tá bom, gente? E para quem não gosta ou tem dificuldade de beber água? Eu conheço várias pessoas, né? Não gosto de beber água, não gosto de água. Aí o que a pessoa faz? Toma refrigerante, toma Coca-Cola como se fosse água, toma aqueles, eu não vou saber o nome daquele. Como que é, Maria? Gatorade. Isso, Maria, obrigada, que eu não lembrava o nome disso. Aí você está enganando o seu organismo, tá? Então, aí a gente teve uma ideia, né, de trazer essa água aqui, olha, é uma água saborizada. Então, essa água é mais natural. Por quê? Aqui, nessa que nós fizemos hoje, ela é composta de 2 litros de água filtrada, né? Colocamos 2 maçãs, né, Maria? Uhum. Colocamos um punhado de hortelã e 2 limão cortadinho em rodelinhas. Então, essa água nós vamos passar uma aula para vocês com diversas receitas. A Maria vai dar essa aula, ela vai fazer a aula como montar, né? E eu vou estar falando para vocês os benefícios de tudo que vai dentro da água. E assim, é melhor você tomar essa água do que tomar um refrigerante, certo? E essa água aqui, depois que você preparou, que nós vamos ensinar vocês, hoje não, aí você pode estar preparando numa jarra, né, Maria, de vidro, né? Sim. E aí você pode estar tomando durante o dia a dia. Mas, gente, mais uma coisa, tá? A gente tem que lembrar que é preciso beber água, mesmo quando a gente não está com sede. Sabe por quê? A sede acontece quando o corpo já está em desequilíbrio. Então, gente, é beber água, principalmente no verão, que a gente fica brincando no sol, a gente corre para tudo quanto é lugar, a gente vai para a escola, a gente vai embaixo do sol, então o corpo já está necessitando dessa água. E outra coisa, nada, nem essa água aqui substitui a água natural.
Então, gente, é importante tomar água com prazer, sabe? Saborear a água. Isso é a parte mais importante, mais gostosa que nós vamos trabalhar, tanto eu como a Maria, como a tia Luísa, né? Nós vamos trabalhar dentro de sala de aula daqui para frente. A água tem todos os outros benefícios que hoje nós não vamos falar, que vai ser uma próxima aula. A Maria já está preparando uma aula maravilhosa para vocês, que vai sair junto com essa aula. Então, o que é a proposta que nós vamos fazer para vocês? Colocar no Face. Cida, quantos copos de água eu tomo por dia? Eu tomo, em média, de 8 copos de água. Aí eu vou perguntar para Maria. Maria, quantos copos de água você toma por dia? Vixe, eu preciso me educar. Você tá vendo? Então, o que eu quero saber, essa proposta, se você tem coragem de falar como a Maria acabou de falar, que ela precisa se educar, certo? Você, quantos copos de água você toma por dia? Você pode falar para nós? Porque aí nós vamos ficar, nós vamos fazer com que você possa tomar mais água, pensar mais nesse tema, certo? Que a gente vai ter assunto por muito tempo, tá bom? E por hoje, gente, é só. Eu espero que vocês peguem um pouquinho, entre na nossa cabecinha a importância de tomar água, né? A importância de ter um corpo saudável, para que a gente possa chegar numa idade mais adulta com um corpo mais saudável, uma pele melhor, um cabelo melhor, né? Então é isso que eu quero que vocês pensem desse pequenino que a gente falou agora, tá bom? Então eu quero que vocês se cuidem, estou com saudade de vocês, eu quero que vocês voltem logo, mas nesse período que vocês estão longe de nós, pense na água, com carinho, com amor, tá? Porque água é vida, tá bom? E por hoje é só. Um beijo no coração de vocês. Amo vocês e estou com saudades. Namastê.